Olá, como é que vocês estão? Com muito frio por aí, debaixo das cobertas? Eu acho que já melhorou bem, né? Hoje aqui o tempo abriu mais, já saiu um solzinho, deu até para colocar uma camiseta aqui com a propaganda da igreja. Particularmente não aprecio muito o frio, você pode ficar com a minha parte. Mas eu acho que mais do que o frio no nosso corpo, sobretudo a gente tem que tomar cuidado com a frieza espiritual, com o frio no nosso coração. E me parece que nesse esquema de isolamento, de nos afastarmos uns dos outros, verdade seja dita, a nossa tendência é esfriarmos espiritualmente, se nós não nos cuidamos. Daí a importância, e a Bíblia enfatiza isso, de nos congregarmos, de nos reunirmos. Estamos orando para que isso possa acontecer, já começamos a nos reunir, mas que possa acontecer com muito mais intensidade, porque precisamos estar juntos. A tendência do nosso coração é esfriar mesmo. Por isso, a importância de momentos como esse, onde nós paramos e refletimos na palavra e procuramos ser instruídos pela palavra do Senhor. E eu queria então pensar com vocês um pouquinho, nesse nosso momento de reflexão, lá no texto de Filipenses, capítulo 4, e aqui começando pelo versículo 4 e indo até o versículo número 7. Ok? Então, Filipenses 4, de 4 a 7, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você deve ter notado que eu dei uma risadinha aqui quando eu li Alegrai-vos sempre no Senhor. Bom, quem fez o estudo comigo aí na quinta-feira, que esteve participando dos estudos, deve se lembrar de alguma coisa que já comentamos sobre esse texto. Qual é a razão aqui da risada? É pelo contexto no qual Paulo escreve essas palavras, que é algo extremamente paradoxal, porque se tem alguém que tinha razões para estar deprimido, revoltado com o Senhor, dizendo, Senhor, eu fiz tudo certinho, eu estava pregando a tua palavra e olha a minha situação agora, essa pessoa é Paulo. Ele, quando escreve aos Filipenses, estava numa prisão, estava aprisionado, aguardando a sua sentença. Então essa evidentemente não é uma situação nada confortável. E é este homem que escreve para uma igreja que igualmente passa por momentos de tribulações. Basta você ler o relato que temos no livro de Atos, de como as igrejas da Macedônia começando pelo próprio apóstolo Paulo, começam a passar por perseguições por parte, especialmente dos judeus, que ali habitavam e que se opunham ao evangelho. E a essa igreja que constantemente está enfrentando oposição contra si mesmo, e ele colocado numa situação nada confortável, e acaba escrevendo, é ele que acaba escrevendo essas palavras que diz, alegrai-vos no Senhor. E eu não sei se você notou como é que o texto aqui começa e como é que ele termina, essa porção que nós lemos. Ele começa falando da alegria no Senhor e ele termina falando da paz do Senhor. Então, as duas coisas que, sem dúvida alguma, necessitamos para as nossas vidas, principalmente nos dias que temos vivido. A alegria e a paz. E você note que esses dois elementos estão focados no Senhor. Quando ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, é bom relembrarmos que qualquer coisa pode ser o motivo da nossa alegria. Mas essa coisa qualquer, quando for retirada, é o que nos causará frustração, tristeza e decepção. Deixe-me exemplificar. Por exemplo, se a sua alegria é ter um carro novo, é o carro que você comprou,
O dia que esse carro é tirado, você fica extremamente frustrado e decepcionado. Se o motivo da sua alegria, o motivo principal da sua alegria são os seus filhos, no dia que eles saem de casa, né, para estudar, por exemplo, adivinha o que vai acontecer com você, né? Se o motivo da sua alegria é o seu trabalho, e de repente você perde esse trabalho, evidentemente você vai ficar bastante frustrado. Você já entendeu o que eu quero dizer, não é? Por isso que o primeiro pensamento, a primeira reflexão aqui que nos chama a atenção é: onde está a nossa alegria? Onde é que está a nossa alegria? A nossa alegria não pode estar nem mesmo na igreja que nós temos. Que bom que nós temos uma igreja, que estamos fazendo um templo bonito, que coisa maravilhosa, mas esse não é o motivo principal da nossa alegria, pelo menos não deve ser. De forma que agora que estamos nos reunindo de forma mais restrita, não podemos nos ajuntar como antes, né? Não podemos inaugurar o nosso templo, quem sabe dentro do cronograma planejado, quem sabe. Mas a nossa alegria não está colocada nisso. A nossa alegria tem que estar colocada no Senhor, e esse jamais falta. Esse sempre está presente conosco. E ele termina falando não de uma paz qualquer, mas ele termina falando também da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, olhando para esses dois polos, para a maneira como o parágrafo começa e como ele termina, nós temos que olhar para o que vem no meio. Porque é o que vem no meio que vai nos propiciar a possibilidade de efetivamente nos alegrarmos do Senhor e experimentarmos em nossas vidas essa paz que ele promete para aqueles que o invocam de todo o seu coração. E aí, olhando aqui para o texto, você olha aí na sua Bíblia, que na sequência do versículo 4, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, você ser uma pessoa moderada, que tem contentamento, mesmo nas coisas singelas. Não adianta colocar o teu coração nas coisas deste mundo ou em coisas materiais. É por isso que ele diz assim: perto está o Senhor. Tudo isso aqui que é tão concreto para nós, né, que a gente muitas vezes valoriza de maneira exacerbada, pelo qual as pessoas às vezes se matam para conseguir, tudo isso é passageiro. Seja o vosso contentamento, a vossa moderação, essa gratidão por ter aquilo que é necessário para a nossa vida. E não estarmos murmurando, não estarmos reclamando, mas temos esse sentimento de satisfação no nosso coração, da certeza do cuidado amoroso do Pai, nos suprindo em todas as nossas necessidades. Porque o tesouro mais precioso está por vir, perto está o Senhor. E aí, na sequência, ele diz o seguinte, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha que desafio tremendo para nós, né? Se existe um mal que tem solapado a nossa sociedade e a nós mesmos como integrantes dessa sociedade, é a questão da ansiedade. Não é à toa que os consultórios por aí estão cheios. E graças a Deus que temos recursos, né? Que assim como nós cremos que Deus coloca os médicos à nossa disposição, existem bons profissionais nessa área da saúde mental, de tratar da nossa psique, né? São dádivas de Deus na nossa vida, não nos opomos a isso. Mas quem sabe vermos aqui, ou colocarmos, melhor dizendo, como projeto na nossa vida, como ideal, que a gente não chegue a um nível de estresse onde muitas vezes precisemos desses profissionais, porque a coisa toda muitas vezes tem início na ansiedade. Ansiedade. Como eu já mencionei, aqui o apóstolo Paulo e os próprios membros da igreja, com certeza, do ponto de vista humano, tinham razões para se sentirem ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Lembrem-se de que eles não tinham todos os recursos e as comodidades que nós temos hoje. Muito menos recursos do que temos.
Portanto, teoricamente, muito maior a propensão para a ansiedade. Mas olha aí como é que é o contraste. A gente tendo todos os recursos que temos hoje, tantos avanços, né, tantas vacinas, por exemplo, né, para vários males que antes as pessoas morriam por isso, tendo plano de saúde, ou mesmo se você, como eu, tem o SUSão, o plano de saúde é o SUSão, né? Temos isso, eles não tinham, né? Bom, e que não é o caso de eu estar citando, mas enfim, todos os elementos que de alguma forma trazem alguma comodidade para nós e que deveriam deixar o nosso coração mais tranquilo, isso não acontece, pelo contrário, o nível de estresse e de ansiedade tem crescido cada vez mais. E aí vem uma solapada dessa, de uma epidemia a nível mundial. E o nosso coração já tem a propensão para ser ansioso. E aí mais ansiosos ainda nos tornamos. E aí essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos orienta nesse sentido. Não é que a gente não tenha momentos de ansiedade. Quem de nós nunca tem um frio na barriga, né, uma insegurança, mas é um ato contínuo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E como é que a gente faz para não andar ansioso de coisa alguma? A gente fecha os olhos, entra no estado assim transcendental, né, de meditação, de descobrir a minha força interior. A gente se acaba de ler esses livros de autoajuda que falam como nós temos uma força dentro de nós. Como é que a gente faz para não ficar ansioso? A proposta bíblica é extremamente singela, mas poderosa. Ele diz logo na sequência, em tudo porém, ou seja, está fazendo o contraste, não andeis ansiosos, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, o que é que o nosso coração deseja. E é lógico que aqui ele está usando de um antropomorfismo, que se chama, que é usar uma linguagem humana para se referir a Deus. É evidente que Deus já sabe de todas as coisas. Jesus mesmo disse, antes de abrirmos a nossa boca, o Pai já sabe de tudo quanto nós necessitamos. O salmista, no Salmo 139, diz a mesma coisa. Então não é que Deus não sabe, é que Ele quer que nós externemos quais são os nossos desejos e as nossas petições. Você, como pai e como mãe, não dá tudo o que o seu filho deseja. Pelo menos não deveria fazer isso. É preciso que o seu filho aprenda a externar a sua necessidade. E aí você não deixa, evidentemente, de atender às necessidades fundamentais. Você está alimentando seu filho, você está dando roupa para ele. O pai faz isso com a gente também, mesmo sem a gente pedir. A gente só agradece o pão nosso de cada dia que ele nos deu. E pedimos que ele continue cuidando de nós, como na oração do Pai Nosso. Não é? Mas, fora isso, há questões muito específicas que nós precisamos externar, assim como os nossos filhos também precisam aprender a externar quais são os seus desejos, para que, sendo concretizados esses desejos, a gente podendo atendê-los, eles possam ter presentes algo que aparece no final do versículo, que é a gratidão, ações de graças. Só é grato aquele que reconhece que recebeu uma dádiva e de onde veio essa dádiva. Então ele diz assim, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, o que é que nós desejamos. Qual que é o desejo do teu coração agora? E você pode externar livremente qual é o desejo para você, para sua família, para sua igreja, para os seus amigos, né? A gente tem essa liberdade de entrar na presença de Deus e externar tudo quanto nós desejamos. Então, quais são as nossas petições? Como é que a gente apresenta essas petições para Deus? E ele explica na sequência. Pela oração e pelas súplicas. A súplica é uma forma de oração, está inserida na oração, não é? Que significa humilhar-se diante de Deus. É aquela petição angustiada, muitas vezes, né? Está suplicando e, ao fazê-lo, está reconhecendo que o Pai é todo-poderoso, a minha impotência, incapacidade, insignificância, e que só Ele pode atender a minha necessidade. É por isso que eu estou suplicando, eu estou pedindo a Ele. Mas o fundamental aqui realmente é a questão de orarmos, de colocarmos
as nossas petições em oração diante do Senhor. Não adianta só você se fechar em casa e dizer assim, Deus sabe de tudo. Ele sabe, Ele sabe. Mas você precisa também orar para aliviar o teu coração, colocar quais são as tuas petições, e como eu já expliquei, para que à medida em que Deus vá atendendo as suas orações, e você vá se dando conta de como Ele tem sido bondoso, isso redunde em ações de graças, como aparece no final do versículo 6. Gratidão diante de Deus. Então eu quero aqui concluir relembrando o que é que nós estamos falando. Nós estamos falando como viver uma vida de alegria e de paz. Lembrando, essa alegria começa com colocarmos em Deus o motivo principal da nossa alegria. Então alegrai-vos no Senhor. E para nós chegarmos a experimentar essa paz que Ele oferece para nós, é necessário entendermos a importância de não nos tornarmos panelas de pressão, né, que vai só juntando a pressão, até que chega um momento que estoura. Nada disso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como diria Jesus, ele o faz lá em Mateus capítulo 6, os gentios é que são assim. Eles é que procedem dessa forma. Eles não têm aonde recorrer. Nós temos a quem recorrer. Então não andeis ansiosos de coisa alguma, mas coloque na presença do Senhor as tuas petições, e isso pelas orações e pelas súplicas, nunca esquecendo das ações de graças. E se nós assim procedemos, a promessa presente no versículo 7, sem dúvida alguma, se concretizará na minha e na sua vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não tem sentido. Como é que aquela pessoa pode estar em paz no meio do caos? É porque não é uma paz comum, é a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho que é precisamente o que nós estamos precisando. Que Deus esteja guardando o nosso coração, mas não apenas o nosso coração, também a nossa mente. Nesses tempos onde o tempo todo estamos recebendo informações, e muitas delas assustadoras, às vezes propositalmente, a nossa mente precisa ser protegida, o nosso coração e a nossa mente, e a gente possa experimentar a paz de Deus nas nossas vidas. Que Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.